Imediato, eu passo a palavra à senhora Luciana Ditz, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer ao relator, senador Euriovisto, e à equipe, que tem sempre recebido as categorias, conversado e pela sensibilidade no debate. Também queria agradecer a todos os membros da mesa, na presença, na pessoa do senador Humberto. E, primeiro, entrando no assunto, eu vou falar mais sobre uma situação específica, porque eu acho assim, até agora foram falados sobre as questões econômicas, brilhantemente levantadas, também a questão levantada pelo presidente Sindifisco também de maneira brilhante, demonstrou, né, a situação e apontando outras saídas além dessa que está sendo debatida com relação a essa PEC, né? Claro que a gente sabe que essa PEC ela foi gestada para tentar, e numa tentativa, né, salutar de readequar os gastos públicos, né? Todavia, a gente pensa e considera que ela gera preocupação, porque ela adota medidas muito graves, que, sob a justificativa de resolver os problemas, poderão causar novas e profundas distorções no atendimento à população mais necessitada. A Defensoria Pública, essa situação da Defensoria Pública, e o que eu vou falar aqui também se apresenta em outros órgãos, como o INSS, IBAMA e vários outros órgãos federais. Essa PEC ela vai acabar atingindo o atendimento à população realmente que precisa. A Defensoria da União ela é responsável pelo atendimento público à população carente e hipossuficiente em diversas áreas, civil, criminal, previdenciária, dentre outras. A gente tem, então, a noção da realidade da população nas diversas pontas, né? E percebe que a realidade cruel da população num período de contração econômica só pode se prejudicar se a gente aplicar essas medidas que vão atingir o funcionalismo público de maneira bastante grave, né? O nosso público-alvo, o que a gente acompanha? Todo dia, a dura vida de diversos milhões de brasileiros desassistidos, que sofrem diante do Estado gigantesco e muitas vezes injusto. São jovens carentes, muitas vezes vítimas de um Estado policialesco. São homens e mulheres de mais idade, surpreendidos por novas regras de aposentadoria, que se sentem perdidos na busca das garantias dos seus direitos e que, na esmagadora maioria das vezes, sequer têm consciência dos seus direitos. São pessoas desesperadas que cruzam a fronteira da Venezuela com o Brasil, fugindo das agruras políticas e econômicas do nosso país vizinho. São famílias desesperadas após a queda de barragens, deixando aqui um rastro de destruição, desalento e abandono. Essa é uma parte da nossa população que a gente atende. Tem aqui meu colega Pedro, que compõe a associação que participou das quedas de barragens, né, que participa também de mutirões carcerários, né? Então, nessa situação, nós, a Defensoria Pública da União, já vivencia uma dificuldade de atendimento com a mínima capilaridade e qualidade em tempos de recessão. A Defensoria Pública é um exemplo de como administrar poucos recursos e maximizar resultados. Nosso orçamento anual, pasmem, para 2020, é de R$ 588,7 milhões. No ano passado, conseguimos prestar atendimento 1,880 milhões de atendimentos, que se transformaram em aproximadamente 700 mil processos de diversas naturezas. A Defensoria conta atualmente com 639 defensores públicos federais no país inteiro. É pouco diante da demanda de casos e problemas com os quais temos de lidar atualmente. Essa defasagem é reconhecida constitucionalmente. A Emenda Constitucional 80, aprovada aqui nessa casa em 2014, né, e eu vi o deputado Benevides, o filho do senador Mauro Benevides, que foi um dos grandes gestores e que trabalhou muito por essa emenda. O que ela previa? Que até em 8 anos, ou seja, em 2022, teríamos que estar presentes em todas as cidades que contam com a estrutura da Justiça Federal, porque nós somos o sim ao povo carente, nós somos onde não tem defensoria, não tem cidadania, a gente sabe disso, né? Todavia, a realidade é muito diferente do que prevê a Carta Constitucional.
Atualmente, estamos presentes em apenas 30% dos locais onde tem Justiça Federal. Né? E esse avanço, com a emenda constitucional 95, ficou impossível. Você já falei do nosso orçamento está congelado, e a gente não consegue sair de 30% dos locais com Justiça Federal. E, mesmo passando por tudo isso, nós conseguimos não estourar o teto de gastos, ou seja, nós cortamos na carne. Né? A gente tem também, nessa linha, uma proposta de escalonamento, né, de contratação de servidores e defensores até 2030, né, para que a gente possa estar presente em todo o país. E não vai acontecer se a gente continuar editando PECs e medidas que prejudicam o funcionalismo público, que não analisam a situação em sua complexidade. Né? Eu sei e sabemos todos que existem benefícios que necessitam, muitas vezes que não tem nenhuma razão de ser, tem privilégios, esses devem sim ser trabalhados, mas você vai penalizar todo servidor público por alguns privilégios, não faz nenhum sentido isso, né? Outra coisa que a gente também tem, a Defensoria, só estou dando esse apanhado para vocês verem que a situação do serviço público não é essa maravilha, né? Ou seja, todo mundo está sabendo que a gente precisa investir em serviço público, e através do investimento em serviço público a gente pode criar riquezas, levar a cidadania e melhorar a situação da população, né? Hoje se tem dito que investimento que pode melhorar o país, não corte, 25% de corte de salário, 25% corte de jornada, como é que isso não vai ser bom para o nosso país, inclusive para o servidor público. Essa questão, né, do quadro de servidores a gente conseguiu resolver provisoriamente, nós não temos um quadro próprio, né, mas a gente está mantendo cedidos graças a uma medida provisória que se tornou lei. Então, assim, eu queria dizer, em nome da Defensoria, nessa casa, e com relação aos outros órgãos públicos, INSS, IBAMA, FUNAI, universidades, isso que nós vivenciamos, os outros órgãos também vivenciam, né? Então, nesse sentido, a Defensoria vem aqui mostrar uma preocupação com relação às medidas que estão sendo gestadas na PEC. A gente entende que é o debate democrático, vem para conversar, né? Mas estamos extremamente preocupados, né? A gente fez algum levantamento de algumas alterações, assim, só para colocar no debate, né, que a gente acha que pode causar graves problemas, né, fora o que os outros colegas disseram. Né. O artigo 69-E prevê o acionamento automático de mecanismos de ajuste, caso descumprida a denominada regra de ouro. Né. No caso dos poderes autônomos, entre eles a DPU, ficam proibidos, dentre outras medidas, de criar cargo, daí vocês verem a situação, a nossa situação, emprego ou função que implique aumento de despesas, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não acarretem aumento de despesas e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, e realizar concurso público, exceto para reposições de vacâncias. Como a União já vem descumprindo essa regra, a aprovação desse dispositivo autorizará a aplicação imediata de medidas de ajuste, impossibilitando que sequer sejam pensadas medidas constitucionais ou legais para descumprimento do disposto da emenda complementar 80 com relação à Defensoria, que prevê a estruturação da Defensoria. Outra medida que a gente também a gente ficou preocupado é o 67A, dentre outras, né, parágrafo 3º, que dispõe acerca da possibilidade de redução em até 25% da carga de trabalho, né, com redução proporcional dos vencimentos e subsídios, como instrumento adicional para fins de cumprimento dos limites de gastos com despesas de pessoal. Como é que a gente vai aplicar isso na Defensoria, no INSS e outros órgãos? Como é que a gente vai fazer? A gente tem filas, a gente tem assistido que está um ano esperando perícia. A gente tem pessoas passando fome, porque o benefício previdenciário é alimentar. Concluindo, a gente também tem o 68A, que estabelece que os demais poderes deverão proceder o contingenciamento na mesma proporção aplicada pelo Poder Executivo. Essa medida ela trará um grande impacto para a DPU, pois a maior parte das despesas são de caráter obrigatório e dizem respeito ao pagamento de pessoal em relação de despesas essenciais ao serviço de justiça.
Situação diferente do Executivo, que tem uma margem maior de despesas discricionárias. Assim, a depender do percentual de contingenciamento aplicado nos demais poderes, Ministério Público, Defensoria da União e Judiciário, poderá, inclusive, significar a paralisação de suas atividades nas poucas localidades que estão à disposição da população carente. Então, acreditamos que, caso comprovadas essas medidas, a Defensoria Pública da União enfrentará sérias dificuldades para continuar atendendo seu público-alvo. Então, poderá inviabilizar a prestação de serviços por completo. Agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para o debate e para novos esclarecimentos. Obrigada. Muito obrigado, doutora Luciana Dietz, presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais.